Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui mais uma vez, mais um dia para poder ler a palavra do Senhor. Hoje é um dia muito especial no desafio aí da leitura bíblica por durante um ano, a leitura completa da Bíblia. Hoje nós vamos iniciar um novo livro. Nós vamos iniciar aqui o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, eu não sei se você que está vendo esse vídeo aí, se você já leu o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é simplesmente fenomenal. Assim como eu falei quando eu estava iniciando o livro de Salmos, que foi o livro antes do Provérbios aqui, eu vou repetir a mesma fala. O livro de Provérbios, ele é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É um dos melhores livros da Bíblia. E, cara, qualquer versículo que você pegar do livro de Provérbios, daria pra gente ficar aqui horas. Eu poderia ficar gravando aqui por horas e horas e horas só por um mesmo versículo. Só por um versículo só eu poderia ficar aqui horas. Porém, como aqui a gente está no desafio de ler a Bíblia toda por durante um ano, cara, eu não posso ficar aqui focado em um só versículo, em um só capítulo, tá bom? Então, obviamente, vai ter alguns versículos aqui que eu vou parar e vou estar comentando, mas infelizmente não vou poder comentar todos, porque senão nós ficaríamos aqui dias. Então nós vamos focar na leitura e assim que eu ver algum versículo, alguma coisa, assim que o Espírito Santo, na verdade, me tocar, eu vou falar aquilo que Deus está guiando a minha voz, que Deus está guiando os meus lábios, tá bom? Eu não vou focar em todos os versículos, porque infelizmente não dá. Mas quem sabe um dia, talvez, a gente venha aqui e trabalhe todos os versículos do livro de Provérbios. Quem sabe uma próxima série, quem sabe, só Deus dirá. Mas nós vamos focar na leitura mais rápida, tá bom? E eu vou dando um adendo ou outro aqui entre os versículos, fechou? Entre as passagens aqui do livro de Provérbios. E até interessante, um pouco antes da gente iniciar a leitura, que a própria Bíblia, ela traz a Bíblia que eu uso aqui, a Bíblia da edição pastoral, da editora Paulus, a Bíblia Sagrada, ela traz a explicação, eu destaquei aqui, do que significa a palavra provérbio. Olha para você ver que interessante. Provérbio é uma frase curta, bem construída, que expressa uma verdade adquirida através da experiência e que se impõe pela forma breve e pela agudez das observações. Os provérbios são ensinamentos deduzidos da experiência que o povo tem da vida, e sua finalidade é instruir, esclarecendo situações de perplexidade e fornecendo orientações para a vida humana, como as setas de uma estrada. Olha que lindo! Como as setas de uma estrada, fornecendo orientações para a vida humana, como as setas de uma estrada. Então o livro de Provérbios aqui é como se fosse um guia, como se fosse um norte para a gente poder enfrentar os desafios da vida. Então já vamos dar início aqui, vamos ler hoje do capítulo 1 de Provérbios até o capítulo 3. Fechou? Já vamos dar início aqui no Provérbios capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a disciplina, para entender as sentenças profundas, para adquirir disciplina e sensatez, justiça, direito e retidão, para ensinar sagacidade aos ingênuos, conhecimento e reflexão aos jovens. Que o sábio escute e assim aumentará o seu saber, e o homem prudente adquirirá habilidade. Para entender provérbios e metáforas, as sentenças dos sábios e seus enigmas. O temor de Javé é o princípio do saber, porém os idiotas desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha que interessante, nós temos um Deus que ele é maravilhoso e ele nos ensina através das suas palavras, através da mensagem de Deus, que temer a Deus é ser uma pessoa sábia. É o início, é o princípio do saber. Então que nós possamos preservar esse princípio em nossa vida. O temor é reconhecer que só existe um Deus capaz de todas as coisas, um Deus que é fonte de toda a sabedoria. Esse Deus tem que reinar na nossa vida, pois os idiotas desprezam a sabedoria e a disciplina. Então aqueles idiotas, como a própria palavra diz, desprezam Deus, não temem, não amam a Deus sobre todas as coisas. Que nós não sejamos idiotas, vamos buscar a sabedoria que é Deus, pois Deus é fonte de toda a sabedoria. Vamos buscar a Deus.
Meu filho, escute a disciplina de seu pai e não despreze o ensinamento de sua mãe, porque serão para você uma coroa formosa na cabeça e um colar no pescoço. Meu filho, se os pescadores quiserem enganar você, não se deixe arrastar. Eles costumam dizer: venha conosco, vamos fazer emboscadas para matar, vamos cercar impunemente o inocente. Nós o engoliremos vivos como faz a morte, inteiros como aqueles que baixam a cova. Conseguiremos todo tipo de riqueza e encheremos nossa casa com as coisas roubadas. Participe do nosso grupo e faremos uma caixa comum. Meu filho, não ande com gente desse tipo, nem ponha os pés no caminho deles, porque os pés deles correm para o mal e eles se apressam para derramar sangue. Não adianta armar o alçapão quando o passarinho está olhando. No fundo, suas armadilhas serão mortais para eles próprios que estão atentando contra si mesmo. Tal é o destino do ganancioso. A cobiça acaba com o cobiçoso. A sabedoria grita pelas ruas e levanta a voz nas praças. Ela grita no burburinho da cidade e anuncia nas praças públicas. Até quando, ó ingênuos, vocês vão amar a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando se empenharão na zombaria? E vocês, insensatos, até quando odiarão o conhecimento? Voltem-se para ouvir o meu aviso. Eu vou derramar meu espírito sobre vocês e lhes comunicarei as minhas palavras. Contudo, eu chamei e vocês recusaram. Estendi a mão e ninguém deu atenção. Vocês recusaram os meus conselhos e não aceitaram o meu aviso. Por isso, eu também vou rir da desgraça de vocês. Vou zombar quando o terror os assaltar. Quando o terror cair sobre vocês como tempestade, a desgraça chegar como furacão e a angústia e a aflição os alcançar. Então vocês vão me chamar, mas eu não responderei. Vocês vão me procurar, mas não me encontrarão. Vocês recusaram o conhecimento e não escolheram o temor de Javé. Não aceitaram o meu conselho e desprezaram o meu aviso. Pois bem, vocês comerão o fruto do seu comportamento e ficarão fartos de seus próprios conselhos. Sim, a revolta dos ingênuos acabará levando-os à morte e a despreocupação acabará com os insensatos. Todavia, quem me obedece viverá tranquilo, estará seguro e não temerá mal nenhum. Então a palavra de Deus vem nos mostrar no dia de hoje que ele já está chamando. Já tem tempo que ele está chamando. Muitos estão negando, muitos estão negligenciando, muitos estão virando as costas para Deus. E ele está chamando, porém vai chegar uma hora que a angústia vai tomar conta do nosso coração e nós vamos cair na real. Poxa, Deus me chamou tantas vezes, eu recusei todas as vezes que ele me chamou. Porém, nessa hora será tarde demais. Será tarde demais porque nós vamos proclamar, nós vamos buscar e não vamos encontrar. Então busque hoje a presença de Deus. Busque hoje viver os propósitos, viver os mandamentos do nosso Pai. Busque hoje amar a Deus sobre todas as coisas, pois como diz a palavra, todavia quem me obedece viverá tranquilo, estará seguro e não temerá nenhum mal. Então que nós possamos buscar a palavra de Deus, para assim vivermos tranquilo, vivermos em paz, vivermos no amor de Deus, pois só em Deus que existe tranquilidade e paz. Beleza? Vamos agora para o capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e conservar os meus preceitos, dando ouvidos à sabedoria e inclinando o coração para o entendimento, se você invocar a inteligência e chamar o entendimento, se você procurar a sabedoria como dinheiro e a buscar como tesouro, então você entenderá o temor de Javé e alcançará o conhecimento de Deus. Que maravilha de passagem! Aqui nós percebemos que é Deus quem dá a sabedoria. Se nós buscarmos seguir os caminhos, seguir as palavras, os mandamentos do Senhor, nós vamos encontrar a verdadeira sabedoria. E a verdadeira sabedoria sabe quem é? Então você entenderá o temor de Javé e alcançará o conhecimento de Deus. A sabedoria é Deus. Que nós possamos cair na real e buscar a verdadeira sabedoria, que é o nosso Pai. De fato, é Javé quem dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a sensatez
para os retos. Ele é escudo para os que se comportam com integridade. Ele vigia as trilhas do direito e guarda o caminho de seus fiéis. Então você entenderá a justiça e o direito, a retidão e todos os caminhos da felicidade, porque a sabedoria virá ao seu coração e você terá gosto no conhecimento. A reflexão guardará você e o entendimento o protegerá, para livrá-lo do mau caminho e do homem que fala com perversidade, dos que abandonam o trilho certo para seguir caminhos tenebrosos, dos que se alegam com a prática do mal e se satisfazem com a perversidade, dos que seguem trilhas tortuosas e caminhos desviados. A sabedoria livrará você da mulher estrangeira, a forasteira que seduz com palavras, que abandonou o companheiro de sua juventude e esqueceu a aliança do seu Deus. A casa dela conduz para a morte e suas trilhas levam para o reino das sombras. Os que entram aí não voltam mais e não alcançam as trilhas da vida. Por isso, você seguirá o caminho dos bons e observará as trilhas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Os injustos, porém, serão expulsos da terra e os infiéis dela serão arrancados. Capítulo 3. Meu filho, não esqueça a minha instrução. Conserve na memória os meus preceitos, porque eles trarão para você longos dias e muitos anos, e também vida e prosperidade. Então, que nós possamos preservar no coração os preceitos do nosso Pai, os preceitos de Deus, aquilo que Ele quer, os seus mandamentos, o teu testemunho de amor, que nós possamos preservar, que nós possamos ser a imagem e semelhança de Deus, a imagem e a semelhança de Jesus, a imagem e a semelhança do Espírito Santo, do nosso Deus trino que se torna um, que é um. Então, que nós possamos nos espelhar nesse Deus maravilhoso, pois somente assim nós teremos prosperidade, somente assim nós teremos vida e muitos longos anos de vida. Então, que nós possamos preservar Deus em nossa vida, colocar Deus como prioridade na nossa vida. Que o amor e a fidelidade não abandonem você. Amarre-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Assim você alcançará favor e aceitação diante de Deus e diante dos homens. Confie em Javé com todo o seu coração e não se fie em sua própria inteligência. Pense nele em todos os seus caminhos e ele aplanará as suas trilhas. Não se considere sábio, tema a Javé e evite o mal. Isso trará saúde para a sua carne e alívio para os seus ossos. Honre a Javé com as suas riquezas e com os primeiros frutos de todas as suas colheitas. Desse modo, seus celeiros estarão cheios de trigo e seus tonéis transbordarão de vinho novo. Meu filho, não despreze a disciplina de Javé, nem se canse com o aviso dele, porque Javé corrige aqueles que ama, como o pai corrige o filho preferido. Então, que nós não desprezemos o ensinamento de Deus. Quando Deus nos corrige, quando a gente passa ali por algumas coisas que nós não estamos entendendo, pode ter certeza que a mão de Deus está agindo. Pode estar agindo até mesmo na correção. E Deus vai te corrigir porque, como um bom pai corrige o seu filho, Deus também vai corrigir para que você possa ser um filho obediente. Pois quando Deus te corrige, você não está sendo corrigido por qualquer um, você está sendo corrigido por Deus. Pode ter certeza que quando Deus te corrige, é porque o caminho dele é maravilhoso. Então coloque sempre a sua confiança em Deus. E se você estiver passando por uma correção de Deus, paciência, pois se ele está te corrigindo é para te levar para o caminho certo. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais do que a prata e dá mais lucro que o ouro. Ela é mais valiosa do que as pérolas e não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita, ela tem vida longa e na sua esquerda riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos e suas trilhas conduzem ao bem-estar. Ela é a árvore de vida para os que o adquirem. Ela é a árvore de vida para os que a adquirem, e são felizes aqueles que a conservam. Javé alicerçou a terra com sabedoria e firmou o céu com entendimento. Com o saber que ela tem, são abertos os abismos e as nuvens destilam o orvalho. Então nós vemos aqui, cara, quão rico é ter sabedoria, pois a sabedoria traz vida e traz vida em Deus. Então que nós possamos buscar
a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do nosso Senhor. Meu filho, não perca de vista a sensatez, conserve a reflexão. Elas serão vida para você e enfeite para o seu pescoço. Você seguirá tranquilo e o seu caminho e seus pés não tropeçarão. Você descansará sem medo e quando deitar, seu sono será tranquilo. Você não se assustará com o terror imprevisto nem com a desgraça que cai sobre os injustos, porque Javé ficará do seu lado e impedirá que o seu pé caia na armadilha. Se lhe for possível, não negue um favor a quem precisa. Não diga a seu próximo, vá embora, passe depois, que eu lhe darei amanhã, quando você tem a coisa na mão. Então que nós não possamos negar, assim que puder ajudar, ajude. Se você tem a condição de ajudar, ajude, pois assim como a palavra de Deus diz, se lhe for possível, não negue um favor a quem precisa. Imagina a pessoa que está passando por necessidade, que está passando por precisão de ajuda. Então, que nós não neguemos ajuda para o nosso irmão, para que nós não neguemos favor para o nosso irmão, se pudermos ajudar, tá bom? Pois Deus nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo. Então, se nós devemos nos amar, temos que também amar o próximo e ajudá-lo, se for possível, beleza? Não planeje o mal contra o seu vizinho, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não abra processo sem motivo contra ninguém, se a pessoa não lhe fez nada de mal. Não tenha inveja do homem violento e de modo nenhum imite o comportamento dele, porque Javé detesta o perverso, mas é amigo dos justos. Javé amaldiçoa a casa do injusto, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas favorece os pobres. Os sábios possuirão a honra, porém os insensatos receberão a vergonha. Então aqueles que buscam a sabedoria, que buscam temer a Deus sobre todas as coisas, serão honrados pela mão gloriosa do nosso Deus. Porém, os insensatos receberão a vergonha. Aqueles que buscam a insensatez, buscam viver na sua própria razão, achando que é o dono da verdade, achando que é o dono de tudo, que tudo está livre, tudo pode fazer, saiba que a vergonha vai cair sobre você. Não sou eu quem estou falando, é a própria palavra do Senhor. Os sábios possuirão a honra, porém os insensatos receberão a vergonha. Então que nós possamos buscar sempre a sabedoria que vem do alto. Repetindo mais uma vez essa frase, né? Porque a sabedoria é Deus. Deus é fonte de toda a sabedoria, então que nós possamos buscar a sabedoria no lugar certo, tá bom? Assim nós finalizamos com a leitura do dia de hoje. Busque a sua sabedoria, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida e amanhã nós estamos de volta para dar continuidade no projeto da leitura bíblica por durante um ano. Um beijo, um abraço para você, até amanhã. Tchau, tchau.